E na linha do que ela falou e do que o Pivo falou também, sobre ser modinha ou não, a pergunta chega a ser boba. Pelo seguinte, isso bebe no princípio de compra, vontade de consumo, que é muito antiga. Por que o negócio ganhou velocidade? O meio digital, que é o digital sendo maior do que as mídias sociais, o digital, ele acelera as conexões, ele acelera contatos, ele acelera o coletivo, ele acelera o social. Então, o digital não está decrescente, o digital está crescente. Se a vontade de consumo é estável, crescente, se as conexões são cada vez mais rápidas, a velocidade do digital, o formato de compra coletiva, com certeza, ele vai persistir e vai evoluir, como ela falou e como ele falou. E sobre grandes players, cara, eu vi que a Abril entrou. Agora criou um Bananarama. Ah, é deles? Junto com o pessoal do Click-On, do Grupo On, não sei. Não lembro qual que é. Grupo On, né? Fala no microfone, porque como está sendo transmitido, então vai ficar tipo a pessoa falando. Só para comentar, são cerca de 80 clubes de compra atualmente no Brasil e está crescendo cada dia mais. O meu cunhado pediu para montar um, tipo, mês passado, assim, casado com a minha irmã, chegou e o background dele não tem nada a ver com a internet. Então, assim, tem de fato um momento de bolha nesse processo, mas assim, sempre que o mercado novo se abre, alguma coisa, uma oportunidade, né, você tem aquela corrida ao ouro que depois acaba assentando. Só aproveitando essa bolha desses sites de compra coletiva, eu não sei se vocês ficaram sabendo da criação do Save Me, que são, não me lembro qual era o nome anterior, ZipMe, isso. O menino criou um agregador, né? E 2, 3 meses depois o Buscapé entrou e injetou 5 milhões de dólares ou reais, assim. E eu recebo um e-mail diário do Save Me, que eu marquei ele, moro em São Paulo, tem interesse em tais assuntos, e daí eu recebo um e-mail diário com todas as ofertas. Então, assim, ele já pensou à frente, né? Então, agora não é nem mais criar um site de compras coletivas, mas agora já tem um agregador. Ou seja, as coisas elas estão numa velocidade que está muito além, assim, do que a gente pensa. Tem uma pergunta também bastante interessante, que eu acho que é um grande ponto de pessoas que querem abrir empresas. O Ricardo Maru, dá para ser empreendedor sem um investidor? Quem define se a ideia é boa ou não para ter investimento? Algum de vocês já teve? Bom, já teve experiência. Dá, e eu recomendo fortemente que você abra uma empresa sem investidor. Eu fiz o contrário, eu abri com um investidor, mas depois de alguns meses eu percebi que no início não é necessário. Hoje em dia você pode abrir uma empresa na sua sala, no seu quarto. Tudo está na internet, não existe a necessidade de investimento inicial se a ideia for boa. Eu acho que investimento só para uma ideia muito bem desenvolvida, e nesse ponto ela vai valer muito mais do que ela valia no momento em que você a teve. Eu acho que depende do tipo de negócio. Assim, tem alguns negócios que, obviamente, nascem com uma ideia muito forte e que a coisa funciona sozinha e que, assim, tem como caminhar. Mas, de fato, algumas coisas precisam de investimento. Tem jeito, você tem que montar uma estrutura, tem coisa que você vai revender algo, você tem que comprar. E tem uma coisa que é muito importante hoje em dia no momento que você vai montar uma empresa, que existem dois mundos. Tem o mundo da pessoa física e tem o mundo da pessoa jurídica. No mundo da pessoa física, você recebe todo dia certinho no quinto dia útil do mês. Quem tem empresa sabe que uma pessoa física você recebe o seu salário. Pessoa jurídica, assim, você tem uma data que você acha que você vai receber. Mas na hora, assim, 60%, 50% dos pagamentos sempre atrasam. Então, por conta disso, você precisa ter um capital de giro, você precisa ter um estoque, na verdade, financeiro, que vai poder manter a sua empresa. Então, não só você tem que, muitas vezes, estruturar uma empresa, montar e comprar o material necessário, mas como você precisa manter um certo capital para fazer com que ela funcione. Porque, assim, o processo de pagamento hoje em dia de pessoa física, tipo, pessoa jurídica, vocês podem até confirmar o desespero que é isso, assim, a empresa vai te pagar você no dia 10. Não paga. E aí você tem que correr atrás, e aí você vai, prorroga a nota. Então, manter esse capital dentro da empresa é fundamental para que ela continue de forma saudável. Tem um aspecto também, que tipo de investidor que a pessoa procura, porque às vezes nem compensa. Tanto assim, no Brasil é uma coisa muito pequena ainda essa cultura de investimento de venture capital para projetos de tecnologia.
Temos aí a Monax Capital, que eu vejo que hoje é uma empresa que eu admiro nesse setor de investimento para empresas de internet. As outras eu não admiro tanto. Mas por quê? Porque eu vivenciei. Eu já criei empresa com capital próprio, já a maioria delas, graças a Deus, mas quando eu tive um convite para participar de negociações com investidores, eu me senti literalmente sentado à frente de um gerente de banco. É a mesma coisa. Então, às vezes, procurar um sócio investidor, o dinheiro é o principal investimento. Eu acho que pode ser um insumo importante, mas outras virtudes que essas pessoas possam agregar ao negócio podem ser tão importantes quanto o dinheiro, como relacionamento, por exemplo, né? Como tecnologia e conhecimento de regras de negócio, como também algum dinheiro. Então, dinheiro não é tudo, e principalmente vindo de investidores profissionais. Eu acho que se dá para procurar um outro jeito, é melhor. A gente passou um pouquinho também por isso, que assim, nosso investimento inicial foram 2 cadeiras, assim, sério, para pagar, assim, e tal. E a gente teve, enfim, a gente foi começando a criar um capital, e depois começou a aparecer o investidor, e ele é muito sedutor, e parece que você consegue 1000 coisas. E a gente, na verdade, acabou não tendo nenhum investidor. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente pensava, ok, um pouco, sei lá, sonhador demais, mas pô, a gente abriu a empresa para poder ter a nossa cara, para a gente poder tomar as decisões que a gente queria, e ainda bem que a gente não fez isso. O que eu recomendo sempre, na verdade, é ter um bom financeiro. Porque você não consegue ser criativo, planejar, atender e gerir uma equipe e ainda gerir dinheiro. Então, sempre um financeiro, ele é o grande salvador. Eu queria fazer uma pergunta aqui ó, pro Papo de Homem. Eu queria saber, quando vocês ainda eram um blog, se você montou pensando em ganhar dinheiro ou se o virou business foi uma consequência de um trabalho que você estava fazendo. Por que eu estou perguntando isso? Eu sou profissional da área e sou blogueiro. E eu tenho percebido que de uns 2 anos, até menos pra cá, esse negócio de montar blog para ganhar dinheiro virou uma putaria. Tá meio... sério. Tem muita gente montando blog, não, vou montar para ganhar dinheiro e fazendo coisas absurdas, assim, sabe? Coisas antiéticas até, para conseguir tráfego, para conseguir que seja uma mídia, transformar o blog em uma mídia e ganhar dinheiro com isso. Eu sou contra isso, eu tenho opinião formada a esse respeito, mas eu queria saber o que você acha disso. Tá. É o seguinte, cara, a fala, montei um blog para ganhar dinheiro, ela por si só carrega, na minha visão, um amadorismo grande, latente. Ponto. O Papo de Homem foi criado como um modelo de negócio pelo qual eu tenho extrema paixão, que é escrever. Sempre fui apaixonado por escrever, por contar histórias. Então, me cerquei surgiu de fato como um grupo de amigos apaixonados por essa história de escrever, de buscar uma ideia, de falar algo que não estava sendo falado ainda para o público masculino. Então, posto que nasceu como um modelo de negócio, falar que eu pensei em ganhar dinheiro é redundante, é desnecessário. Eu acho que essa discussão toda você criou para ganhar dinheiro ou não criou para ganhar dinheiro? É um debate raso, é um debate que muitas vezes ele vem porque de fato muitas pessoas surgiram com essa tara, porque de fato muita gente ganhou dinheiro e ainda ganha. Mas eu não acho que é um pensamento vencedor a longo prazo. Para quem está entrando com um pé sério, pensa que você está montando um modelo de negócio. E ganhar dinheiro é natural para qualquer negócio. Você não precisa responder se você entrou pensando em ganhar dinheiro. Porra, óbvio, é um negócio. A vírgula da história, a grande diferença foi um negócio pelo qual eu e todos os envolvidos somos apaixonados. Então, isso dá outro tom para o nosso esforço diário. Mais um aqui, por favor. O blog vem sendo a queridinha, a vedete de todo o mercado digital nos últimos anos, né? E a gente percebe que, além do público anônimo que cria os blogs, as empresas, artistas e tudo mais também têm ido para essa mídia para se consolidar. Eu queria saber como vocês enxergam isso e se é mais fácil criar uma autoridade de discurso quando a pessoa já é famosa e cria um blog, e se a pessoa anônima tem essa condição de criar uma própria identidade falando sobre um assunto que ela gosta.
É livre a pergunta ou é para alguém específico? Bom, blogueiro, né? Desgosto. Mas então, cara, eu acho que tem várias partes interessantes no que você questionou agora. Se as empresas podem crescer, podem se dar bem com a história de blog. Com certeza. Trabalhei em agência também, com mídias sociais, com essa história toda. E muitas vezes foi minha incumbência pensar, gerir, planejar e fazer acontecer um blog. O principal problema que uma PJ enfrenta quando ela cria isso é porque ela costuma se posicionar no extremo oposto do principal ponto de sucesso que uma pessoa independente usou quando ela criou. E qual que é esse ponto? É a franqueza. A franqueza e tudo que vem disso, a leveza, a espontaneidade, a sinceridade de você escrever um blog e entrar ali e criar o seu conteúdo. Isso cria um vínculo muito fácil com uma série de pessoas. Faz com que as pessoas queiram estar e visitar o seu blog por entretenimento, porque elas se sentem bem. E isso vai construindo um marketing boca a boca, autoridade, um monte de coisas bacanas em torno do seu projeto. Já no caso das empresas, elas tendem a engessar, não é impossível. Tem belos exemplos de blogs empresariais que dão certo, mas a grande maioria que eu vejo não dá certo, então chega até um certo ponto de entrega. Que é uma visão muito importante para a gente também ter no mundo de negócios, que é, às vezes não se tornou um blog espetacular, não teve um nível absurdo de engajamento, mas era isso que a empresa queria, ela queria chegar nesse ponto. Então não é nem 8 nem 80, não é ter o melhor blog do mundo e também não é para não fazer blog. E indo na última parte do que você falou, uma pessoa já famosa, ela tem reconhecimento, então ela tem algum tipo de autoridade. Quando ela vai para o meio digital, com certeza ela vai conseguir usar isso a favor dela, seja no Twitter, seja no blog, seja em qualquer outro formato. O reconhecimento, ele transita de um meio para o outro. Da mesma maneira, se a gente tiver reconhecimento no meio digital e quiser ir para o offline, a gente pode usar isso a nosso favor. O que é bacana também, assim, tem surgido bastante, não sei se você conhece, por exemplo, a Gawker Media, que é a dona do Gizmodo, do Jezebel. Na verdade, eles têm uma série de blogs debaixo desse grande guarda-chuva, e é um tipo de empresa que está crescendo bastante nos Estados Unidos, assim, esse modelo. Porque assim, esse lado de publicação de notícia, de conteúdo, é algo que está passando por um modelo de reposicionamento, não seria crise, porque você pega o lado de circulação de jornal físico, isso é uma coisa que está morrendo. E as empresas produtoras, e você tem um lado, por exemplo, de cinema e de música, que está sofrendo um processo muito forte de pirataria, cópia, etc. Então o blog, ele meio que se insere um pouco nesse modelo de reposicionamento da presença de conteúdo, distribuir conteúdo, se relacionar com o público final. Então, não só o blog, o Tumblr também está virando uma ferramenta jornalística. Então é legal ficar de olho também em ponto de empresas, empresas que estão, na verdade, migrando o seu negócio dentro desse novo modelo de distribuição de conteúdo que está acontecendo, dentro do modelo que eu acho que é super bacana, que é o Gawker, e até mesmo do Guilherme, assim, que é, na verdade, um embrião de uma estrutura toda baseada em conteúdo que se sustenta e que dá lucro, que é algo que, por exemplo, você pega os grandes jornais brasileiros e americanos hoje em dia não conseguem fazer.